Vamos abrir o livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, alguns versos nós vamos fazer aqui a exposição nessa noite com toda a igreja. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém. É até aqui. Os irmãos, tomem os seus assentos. Quero fazer essa exposição nessa noite, nesse texto, irmãos, sobre a multiplicação de pães e peixes, dos 5 pães e os peixinhos. Não é? Jesus, por ter curado muita gente, e especificamente ter feito uma cura no sábado, ele começa a sofrer uma forte oposição dos judeus, e ele já não poderia mais estar em Jerusalém seguro, não se sentia seguro mais em Jerusalém, porque ele estava realizando milagres, até aí quase tudo bem, mas quando ele cura no sábado, a oposição dos judeus ficou muito grande para cima de Jesus. E Jesus então se afasta e vai para a Galileia. Ele se afasta um pouco de Jerusalém. Jesus também sabia a hora de fazer as coisas, né? Se ele viu que não estava muito propício, ele afasta um pouco por um tempo e desce para a Galileia, se afasta para a Galileia. E o evangelista João, que ele escreve esse texto, ele fala o seguinte, ele é enfático, ele quer deixar claro, quando escreve a carta, aqui o livro de João. O que ele queria? Qual era o objetivo de João? Era levar os seus leitores a contemplarem a pessoa e a obra de Jesus. Então ele tinha esse objetivo em mente, era assim: eu quero explicar aos meus leitores muito detalhadamente quem é Jesus, a obra que ele faz. E ele começa a carta e fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele faz questão de enfatizar a pessoa de Jesus. E também não somente a pessoa de Jesus, ele quer deixar claro para todos que fossem ler o seu legado, que ficasse muito nítido na mente deles a questão da pessoa e da obra de Jesus. Para que isso, irmãos? A fim de colocarem nele a sua fé.
Então ele explica, ele faz questão de explicar sobre a obra, sobre a pessoa, para que eles confiassem em Jesus e colocassem nele a sua fé. Olha que coisa interessante, a preocupação de João com a gente hoje. A preocupação de João com os leitores imediatos seus, de colocarem em Jesus, não em filosofias, não em conhecimentos humanos, em coisas, principalmente as demandas que existiam naquela época, porque a igreja era atacada de todas as formas, mas a preocupação do evangelista é que as pessoas confiassem em Jesus e na obra dele. Interessante que, com respeito aqui ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, olha bem, preste atenção, foram feitas 4 propostas. 4 propostas foram feitas aqui. Eu quero destacar rapidamente esse contexto da época, para depois a gente começar a esmiuçar e começar a aplicar alguma coisa. Aqui as 4 propostas. A primeira proposta veio dos discípulos. A primeira sugestão foi dos discípulos. O que os discípulos disseram? Olha, Jesus, manda o povo embora. Pronto. Os discípulos, não estou querendo problema com esse povo aí. Jesus, tá fácil de resolver esse problema. Manda o povo embora. Não tá bom, a gente já tá... Jesus, a gente já fez muita coisa. Deus já está enjoado de tanta coisa que a gente está fazendo para ele. Então manda o povo embora. A primeira sugestão. A segunda sugestão veio de Filipe. Filipe falou o seguinte: vamos juntar o dinheiro. Vamos juntar dinheiro, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos ganhar dinheiro para a gente conseguir. Aí tem a terceira sugestão. Qual que é a terceira sugestão? Veio de André. André faz o seguinte, ele dá uma sugestão, mas ele não sente seguro de como ele resolveria esse problema. Sabe quando a gente dá uma sugestão na reunião? Pá, quem quer dar uma sugestão? Aí o engraçadinho lá do fundo, eu quero dar uma sugestão. Aí você fala, então esmiuça a sua sugestão. Fica, não, bem, eu penso assim, pode ser que sim, pode ser que não. Peraí, você vai dar uma sugestão ou não vai? É segura ou não? Então, André dá uma sugestão, mas ele estava inseguro da sugestão que ele dara, né? Aí a quarta sugestão, a quarta proposta foi apresentada por Jesus. E a proposta de Jesus é sempre a verdadeira solução. A sugestão de Jesus é a solução para os nossos problemas. Interessante, irmãos, que quando nós vemos aqui, no nosso do 1 até o verso 4, aqui nesse texto, nesse contexto aqui, que os discípulos saem com Jesus para um lugar deserto, e eles estavam com um propósito. Esse dia eles estavam com um propósito. Qual era o propósito dos discípulos? O propósito era descansar. Então eles, imagina, quando todo esse contexto de muita gente, uma multidão de pessoas, eles estavam, imagina, bora Jesus, bora que o negócio aqui, eu quero descansar hoje. Então aqui, logo no versículo 1 até o versículo 4, nesse texto aqui, eles saem para o deserto com o propósito de descansar, porque eles estavam exaustos. Só que, irmãos, eles queriam descansar, tinha uma grande multidão, só que tinha um problema, a multidão seguia Jesus, uma numerosa multidão seguia Jesus. Por quê? Porque ela sabia que Jesus curava e fazia sinais. Então, embora os discípulos quisessem afastar logo, sair logo do meio da multidão, a multidão, seguia Jesus. Interessante isso aqui, que Jesus ia multiplicar os pães e os peixes para ilustrar que Ele é o pão da vida. Então, eu acho interessante Jesus é o seguinte: as coisas que Jesus faz são pedagógicas. Tudo que Jesus faz, Ele tem um objetivo de ensino prático. Então, quando Ele chama aqui essa multidão, a multidão segue Ele, e Ele quer mostrar uma verdade para a multidão seguinte: eu sou
o pão da vida. Então Jesus não perdia a oportunidade de fazer o seu ensino, a sua palavra crescer. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que ser também pedagógicos, procurar oportunidades para mostrar Jesus, procurar uma oportunidade de falar o Evangelho. Jesus não perdia uma oportunidade, e tudo que Jesus fazia, ele tinha esse princípio pedagógico. O princípio do ensino. Jesus não fazia as coisas só para afrontar. Às vezes ele estava meio nervoso mesmo, mas até quando ele estava nervoso, ele chega lá no templo, ele chega derrubando a mesa, não sei se foi com a mão, se foi com o pé, ele chega nervoso, porque estava fazendo ali vendas no templo, mas também foi com um objetivo pedagógico, o objetivo do ensino. O que Jesus queria ensinar? Não faça da casa do meu pai um lugar de comércio. Então era um motivo de ensino, a pedagogia. Mas interessante, irmãos, olha aqui. Eu percebo hoje que muitas pessoas estão em busca, no meio da multidão, em busca de realizações pessoais. Não querem compromisso, não querem discipulado. Ali existia uma grande multidão. E essa multidão estava seguindo a Jesus. Vocês acham que era porque ela queria seguir a Jesus, queria estar com ele até a madrugada orando? Não. A multidão queria realização pessoal. Hoje, infelizmente, muitas pessoas por volta dessa hora, no nosso Brasil todo, estão dentro de algumas igrejas com o mesmo propósito. O propósito de satisfazer as suas realizações. O propósito de satisfazer a sua dor. Aí eu pergunto, eles querem compromisso com Jesus, sim ou não? Eles não querem compromisso. Eles querem o benefício que Jesus pode ofertar a essa multidão. Mas interessante, irmãos, olha aqui. Dá uma pausa aí. Pausa. Eu entendo o seguinte: Jesus sabia que o povo estava seguindo ele porque queria cura, estava seguindo ele porque queria sinais, queria alguma coisa de Jesus. Só que o texto me apresenta aqui um Jesus que tem compaixão. Ele olha para aquela multidão e fala: aquele ali está querendo milagre, aquele ali está querendo outra coisa, aquele lá, com certeza Jesus conhece muito bem cada ser humano, mas mesmo assim, Jesus olha para a multidão e fala: eles estão como ovelhas sem pastor, eles estão precisando de um pastor, eles estão precisando de uma pessoa que os ensine. Então eu vou ensinar aqui para esse povo hoje, embora o interesse deles é comercial, embora o interesse deles não seja me seguir, mas eles precisam de um pastor. Quantas pessoas estão precisando do pastor? Precisando da figura que nos orienta, que nos dá paz. Jesus é o pastor para a multidão. Jesus é o pastor para uma pessoa. Jesus olha para a gente com um olhar de amor. Às vezes, até no desinteresse. Agora aqui, se você olhar aí, nos versos 5 ao 7, olha aqui. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus vira para Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão para esse povo? Onde vamos comprar? Olha, irmãos, isso aqui é uma pergunta interessante. Jesus aproveita toda essa ocasião, toda essa multidão, todo esse imbróglio, para colocar, o texto fala, colocar Filipe à prova. Colocar Filipe à prova. Filipe responde: Senhor, o negócio é o seguinte, o problema não é onde, o problema é como. Mas como nós vamos fazer isso? Irmãos, para atender aquela multidão, eles precisariam de pelo menos 200 denários.
200 denários. Vamos entender uma coisa aqui sobre essa questão de 200 denários. Ele fala o seguinte: Jesus, esse dinheiro nós não temos. De uma coisa eu sei, irmãos, Jesus não andava com dinheiro. Jesus não tinha muitas posses. Jesus não tinha muito dinheiro, mas ele tinha solução para tudo, até para o dinheiro. Então aqui eu vejo que Filipe era bom de economia. Ele olhou para a multidão, fez o seu cálculo, ele constata, presta atenção, irmão, olha aqui. Filipe olha para a multidão e ele faz uma constatação. Qual é a constatação de Filipe? Existe um abismo entre receita e despesa. Existe um abismo aqui entre boca e pão. Existe uma diferença enorme. Como solucionar isso aqui? Irmãos, nesse quesito de entender de conta, de dinheiro, em economia, eu percebo que Filipe era bom. Ele entendia do negócio. Fez a conta rápida de Jesus, 200 denários. Ele deu a conta rápida. Mas uma coisa que Filipe estava reprovado era: ele não tinha visão espiritual. Não tinha visão espiritual. Eu acho interessante, irmãos, muita gente é bom de cálculo, ele é bom de administração, igrejas bem administradas, mas falta visão espiritual. É bom a administração, é claro que é bom, irmãos, mas aliado com a espiritualidade, aliado com o Espírito de Deus na vida dele. Então Filipe, nesse quesito de fé, ele estava reprovado, não tinha visão espiritual. E ele viu o problema, mas não apresentou a solução. Enxerga, vê o problema, não apresenta a solução. Agora, ele só enxergou aqui, irmãos, a limitação humana. Filipe enxerga a limitação humana, mas ele não enxergou a onipresença divina, a onipotência, o poder de Jesus. Ele não enxergou isso aqui. Ele pensou na esfera do mercado. Ele pensou com a mente capitalista. Ele pensou com a mente do dinheiro. Nós temos que juntar o dinheiro aqui. Não é assim que a gente faz muitas vezes também? A gente tem muita coisa, muita semelhança com o Filipe, meus irmãos. Às vezes a gente, vamos dar aqui um exemplo, está doente, primeira coisa que a gente faz, bora para o médico, liga para o médico, pega um carro, liga, bota gasolina, vamos passar no posto. Primeira coisa, será que ele não poderia fazer uma oração, não é? Poderia orar a Deus, pedir a presença de Deus. Tem coisa que nós precisamos apresentar ao nosso Deus. E a gente vai com a solução materialista, com a solução de mercado. Veja bem, o denário era a diária de um trabalhador. Então 200 denários, preste atenção nessa estatística aqui. 200 denários representam 8 meses de salário. 8 meses de salário. Então uma pessoa deveria trabalhar 8 meses para conseguir alimentar aquela multidão. Interessante, irmãos, que para Filipe era um problema sem solução. Porque o problema dele era o dinheiro, e tinha que ter dinheiro, e não tinha dinheiro. E ele esqueceu o lado espiritual. Agora nos versos 8 ao 9, a gente continua aqui, olha lá. Verso 8 ao 9, outro discípulo. Qual discípulo? André. Irmão de Simão. Na verdade, André foi o primeiro discípulo escolhido na Bíblia Sagrada. Tomou a palavra. Olha André, no verso 9, ele diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, note, 5 pães de cevada, preste atenção nessa palavra, você não vê pão de cevada, e 2 peixinhos, mas o que é isso para alimentar tanta gente? Eu entendo aqui, irmãos, que André, o irmão de Pedro, ele entra em cena para informar a Jesus que no meio da multidão havia uma pequena provisão, 5 pães e 2 peixes. Vamos entender isso aqui. Aí ele fala, mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens? Ele não resolve, né? Aí os pães não eram de trigo. Alguém já comeu pão de cevada? Eu nunca comi. A gente come o pão na padaria, pão de trigo. Isso aqui é interessante, que esses pães de cevada,
um produto agrícola usado naquela época para alimentar os animais. E ele era também o pão barato das classes mais pobres. Os mais pobres comiam esse pão, o pão de cevada. Eu nem sabia disso. Agora, se Felipe, irmãos, o outro discípulo, o que ele faz? Ele acentua a falta de dinheiro para alimentar a multidão. André, ele destaca aqui a pequena provisão para alimentar muita gente. Nenhum dos dois apóstolos, nenhum dos dois discípulos aqui, conseguiu discernir a disposição de Jesus para resolver o problema. Não conseguiu entender a mente de Jesus para resolver aquele grande problema. Irmãos, eu tenho que analisar aqui você, fazer uma aplicação seguinte. Quando nós olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios, o que nós fazemos? Ficamos desesperados. A gente desespera, a gente entra em parafuso. Porque a gente vê que os nossos recursos são finitos, são pequenos. E a gente olha para os desafios e a gente fala, meu Deus do céu, como fazer? O desafio é enorme. O desafio é gigante. E a sua provisão? A provisão é só um pouquinho. É só um pouquinho de azeite. É só um pouquinho de farinha. Então, se a gente for olhar para a nossa insignificância dos nossos recursos, a gente se apavora. Mas nós precisamos entender a demanda da multidão se nós ficarmos fiados na nossa insignificância. E a multidão que está na frente, nós vamos fracassar. Mas nós precisamos olhar para Jesus, a solução de Jesus. E outra coisa, irmãos, às vezes Deus trabalha quando a gente fala assim, eu não aguento mais. Às vezes a gente vai, com o pequeno recurso que a gente tem, a gente vai tentando trabalhar, a gente vai tentando administrar, e vai para lá e vem para cá. Aí quando nós decretamos a falência, quando nós falamos, eu não suporto mais, Deus vem, entra em cena e trabalha por nós. Deus entra em cena e trabalha por nós. E às vezes a gente fica preocupado. O milagre vai acontecer na nossa vida quando você declarar, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição. Agora, se você ficar lá assim, eu consigo, eu tenho 2 pães aqui, vou fazer um negócio aqui, e vamos ter dinheiro, mas o povo está quebrado. Solução não tem. De onde virá a solução? Então, gente, nós precisamos experimentar de Deus aquilo que Ele quer dar para nós, quando nós declararmos para nós mesmos a nossa inabilidade, a nossa incapacidade de resolver qualquer problema. E entregar na mão de Jesus. Ele tem a sugestão certa para o nosso problema. Deus nos chama hoje para fazer esse compromisso, não é? Colocarmos em suas mãos o que temos, ainda que seja somente 5 pães e 2 peixes. E Deus vai fazer o milagre. Ele cuidará da multiplicação. Ele cuidará. Deus vai multiplicar. Agora veja aqui, irmãos, o verso 10, os irmãos aí abram as suas Bíblias, continue com ela aberta, né? Olha aí, o verso 10. O que está dizendo? Disse Jesus, mandemos o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Gente, eu acho interessante isso aqui. Antes de Jesus fazer o milagre, ele chega com esse texto. O que ele fala? Assenta todo mundo. Eu quero que todo mundo se assenta, fique organizadinho aí. Interessante, irmãos, que essa organização aqui, eu acho interessante porque até para Deus fazer o milagre, Ele não dispensa a organização. Organizar. Gente, assenta aqui direitinho, tem a grama aí, vão assentando devagarzinho. Com certeza os discípulos, era muita gente, foram no meio da multidão, ali muita gente organizando. Então, às vezes, Deus quer de nós organização. Porque até para Deus fazer milagre, nós temos que ser organizados.
Já pensou? A gente chega em casa com a casa toda bagunçada, a gente quer fazer uma coisa boa, uma coisa lá, mas está toda bagunçada a casa, como é que faz? Até para você empreender alguma coisa, você vai ter problema. Até você achar, se você vai fazer comida, deixa uma panela num lugar, o garfo no outro, aí você vai fazer um almoço, você poderia levar 1 hora para fazer, você gasta 1 hora e meia. Por quê? Porque estava bagunçada. A vasilha estava suja. Não é? Não achou a pimenta, não achou o sal, porque estava no outro lado, estava lá na despensa, estava lá no escritório. Jesus organiza o povo, pede para ele assentar-se, porque um milagre iria acontecer. Agora, o verso 11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Olha, repartiu entre os que estavam assentados, obedecendo uma ordem, uma organização, um pedido, não é? Aqui no verso 11, irmãos, eu vejo que um pouco nas mãos de Jesus é suficiente. Um pouquinho nas mãos de Jesus. Ele consegue fazer o suficiente para nós. Um pouquinho. E aqui existe um ritual que ele deveria ser seguido. O que ele faz aqui, irmãos? Olha o ritual. Jesus dá graça pelo alimento. Na ceia ele dava graça. No milagre ele dava graça. Será que hoje a gente come tão apressadamente, né, irmãos? A gente vai comer, quando é festa você lembra, nossa, esqueci de dar graça pelo alimento. Aí você faz uma oração relâmpago, assim, dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para o outro, mas pelo menos assim a gente dá uma graça, não uma graça rápida ali. O importante é lembrar, né, irmãos? Mas interessante, irmãos, que nós temos que dar graça por tudo que Deus faz na nossa vida. Jesus sempre, quando ele estava com pão, ele levantava o pão e dava graças a Deus pelo alimento. É uma atitude linda. Às vezes, a gente vai lá para a beira da praia, a gente vai ou no restaurante chique, né? Tem gente que chega no restaurante chique, cheio de gente, e ele fica com vergonha de fechar seus olhos e dar graças pelo alimento. Nós não devemos se envergonhar, não é? Não devemos, pois nós estamos dando graças a Deus pelo alimento. Jesus tinha esse hábito, era um ritual. Sempre dava graças pelo alimento. Sempre dava graças pelo alimento. Lá no seu almoço, gente, quando você for comer aquela coca bem geladinha, aquela feijoada bem gostosa, lembre-se de dar graças a Deus pelo alimento. Jesus cumpria esse ritual. Aí em seguida, ele dá graça, ele entrega aos discípulos, a multidão come e se farta. Não ficou ninguém com fome. Ninguém passou fome nesse dia. Por quê? Porque deram graças, porque foram organizados, porque tiveram disposição, porque acreditaram na palavra de Jesus. Jesus tem pão com fartura para a gente. Se nós estamos aqui, é porque Ele é o pão da vida. Amém, irmãos? Porque nós estamos aqui, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, que mata a nossa fome e a nossa sede espiritual. É por isso que nós estamos aqui. Agora, cabe-nos a tarefa de quê, irmãos? Qual é a nossa tarefa? A tarefa nossa é alimentar a multidão. Gente, existe uma multidão neste mundo, carecem da alimentação. Existem gente na esquina que carece da alimentação, a alimentação espiritual. E cabe uma organização nossa de preparar o evangelismo, cabe uma organização nossa de preparar crianças, cabe uma exigência nossa, uma organização nossa de pregar o evangelho. Isso aqui eu aprendo nesse texto. A multidão existe, a tarefa de alimentar é nossa. Responsabilidade nossa. Jesus dá graça e fala para os discípulos: toma. Jesus está dando para mim hoje aqui, ó, toma, Jesus. Responsabilidade é sua. Faça, alimenta a multidão. Agora é com você. Não foi Jesus que saiu distribuindo o pão. Jesus ofereceu aos discípulos. Aqui, irmãos, eu entendo o seguinte. Nós, igreja do Senhor, somos cooperadores com Deus. Cooperadores com Deus. Fazer a obra de Deus.
Gente, eu imagino que essa altura do campeonato, os discípulos já estavam alegres. Você lembra que eles queriam descansar? Estava cansado, a multidão não deixa Jesus. Eu acho que à altura do campeonato eles estavam felizes, vibrando, entregando pão e peixe para todo mundo e vendo a multiplicação acontecendo, Que coisa linda, irmãos! Coisa maravilhosa é a gente pregar o evangelho, meus irmãos, e a multiplicação acontecer, e a igreja crescer, e o povo feliz, e o que não pregava agora prega, o que não cantava canta, o que não ajudava na limpeza agora ajuda, o que nunca dizimou na vida. Ele fala, eu vou dizimar com alegria. Por quê? Porque ele está vendo a multiplicação acontecendo. Irmãos, a multiplicação acontece na minha vida, acontece na sua vida. Quando nós ouvimos a organização de Jesus, quando nós atendemos a Jesus, dá a eles o de comer. Qual é a sua tarefa? O milagre vem de quem? De mim, que estou entregando o pão? Sim ou não, irmãos? O milagre não vem de mim, que estou entregando os pães e os peixes. O milagre vem de Jesus. E nós repartimos com a multidão. O milagre vem. Você vai ficar só para você? O milagre estava acontecendo ali, Olha, ele chegava no Maico, ele chegava no Felipe, ele chegava na Karine, e o milagre ia acontecendo. Se eles parassem, por exemplo, na metade aqui das cadeiras para cá, o milagre não chegava de cá. Então o milagre ia acontecendo à medida que eles iam obedecendo a determinação de Jesus de entregar os pães e os peixes. Então o milagre a multiplicação vai acontecer conosco quando nós obedecermos e sermos fiéis à tarefa a nós incumbida. E o milagre vai acontecer, as coisas vão multiplicar. E eu acredito nisso. Por quê? Porque nós estamos obedecendo à ordem de Jesus. O texto nos fala que foram 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Eu acredito que a soma aqui seriam 20.000 pessoas. 20.000 pessoas, aproximadamente, naquele dia. E foram 20.000 pessoas alimentadas. Eu não sei, irmãos, quantas pessoas a gente está alimentando, mas que a gente precisa alimentar essas pessoas que estão com fome. Vamos lá, o verso 12 e o verso 13 diz assim, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. 13, então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Eu vejo aqui uma mordomia. Como ser mordomo. Gente, eu falo isso aqui com muita vivência. Eu já tenho, vai fazer 20 anos de casado. E lá em casa, eu e minha esposa administramos bem a nossa casa. E a mordomia do lar, da empresa, a mordomia da igreja, a mordomia de tudo aquilo, a administração, vamos trazer assim para uma linguagem mais moderna. A administração que você faz, essa administração necessária, ela é importantíssima. Importantíssima. Tem gente que fala assim, não, eu como bem. Aí no início do mês já está com dinheiro e vai lá e come tudo caro. Vai na churrascaria, vai na pizzaria, depois chega nos 20, do dia 20 ao dia 30, o que ele come? Ele está comendo pouca coisa, porque ele gastou tudo. Ele não soube dosar o mês. O mês acabou antes do salário. Acontece muito. Então, na nossa vida, nós precisamos de administrar os nossos recursos. Jesus está querendo mostrar com essa questão aqui, que a fartura da provisão não autoriza o desperdício. Não autoriza. Já que você está com barriga cheia, então pode jogar fora esses... Não, Jesus fala, recolha. Organiza tudo. Põe cestos. Então Jesus era muito cheio, sabe, as coisas bem organizadas.
Até nisso Jesus nos ensina. Até nisso Jesus nos dá uma aula. Depois que todos se fartaram, Jesus ordenou que os discípulos recolhessem os pedaços, para que nada se perdesse. Nada se perdesse. Jesus tinha uma preocupação de que não se perdesse nada. Eu não sei o que foi feito com esses dois, o que sobrou. Mas eu tenho certeza, irmãos, pela preocupação de Jesus, não está no texto aqui, não está no texto, mas que Jesus fez um bom uso desses pães que sobraram. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Isso aqui também nos ensina uma coisa, e quero aprender aqui com vocês. O que isso nos ensina, irmãos? Olha aqui, o dom de Deus não deve ser desperdiçado. Não deve ser desperdiçado. O pão é o fruto da graça de Deus. E não podemos jogar fora a graça de Deus. Eu vou dar um dado que eu olhei aqui numa organização, uma ONG de saúde aí. Ela diz o seguinte, eu não me lembro mais, é um canal rural. O dom de Deus... hoje temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É o que tem hoje, 7 bilhões e alguma coisa aí. Né? China e Índia é responsável por quase tudo isso aí, né? É 1 bilhão para cada um ali. Já fica lá na China e na Índia. E a estatística mostra que daqui 10 anos a Índia vai passar a China. Fácil. Até 2030, a Índia vai ser a maior nação do mundo. Olha bem, irmãos. Quase 8 bilhões de pessoas nós temos. Agora, o que me preocupa é isso aqui. 1 bilhão de pessoas vão para a cama com a barriga roncando de fome. 1 bi. Nós temos quase 8. 1 bilhão vai para a cama com a barriga vazia. Por dia, preste atenção, por dia. Olha que notícia triste, irmãos. Que notícia triste. Por dia, morre desnutridas mais de 8 mil crianças no mundo. Por dia. A pandemia aí está matando as pessoas aí. Já tem um bocado de gente morta. Por dia, morre mais de 8 mil crianças no mundo. Desnutridas. Falta de comida. Gente, eu falei aqui no estudo. Os governos investem em ciência, em tecnologia militar, milhões e milhões. Mas, olha bem, mais da metade dos cientistas do mundo trabalham para os governos em gerar tecnologia para a sua área militar. O problema do mundo não é a falta de provisão, mas é a distribuição injusta. A distribuição injusta. O que falta no mundo não é pão. O que falta no mundo é compaixão. O que falta no mundo é compaixão por essas crianças desnutridas. É pelas pessoas que estão morrendo de fome. E Jesus tem essa preocupação de dizer, não desperdicem nada. Se Jesus fosse no supermercado da Avenida Paulista, na W3, nas grandes cidades, ele daria uma lição naquele povo. Um monte de alimentos sendo desperdiçados, jogados fora. A reciclagem no mundo é mínima. Jesus está aqui nos dando uma lição, mostrando como as coisas acontecem. Eu acho incrível isso, irmãos. Até nisso Jesus nos ensina. Juntem os cestos, não desperdicem nada, sejam cuidadosos. Administrem bem as suas casas, administrem bem seus recursos, administrem o bem que o seu filho tem. Administre o bem para que o seu filho no futuro aprenda também a ser mordomo da sua casa. Jesus está nos ensinando nesse texto. Agora existe uma tentação perigosa nos versículos 14 e o versículo 15.
Depois de ver o sinal milagroso que Jesus havia realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Ele tem que ser rei nosso. Tem que ser rei. Porque o povo de Israel queria um rei para subjugar Roma. Roma estava subjugando a nação de Israel. Então eles queriam que um homem de braço forte chegasse fazendo sinais, maravilhas, sentasse no trono e expulsasse Roma de lá. E Jesus era esse profeta para ser declarado rei. Interessante isso aqui, irmãos, que foi uma tentação. Já pensou um político desses que nós temos, que nós conhecemos, falou: opa, eu sou o candidato mesmo, né? Deixa comigo, deixa que eu resolvo o negócio aí, eu sou um candidato certo, nós vamos resolver o problema da fome, nós vamos dar alimento para as crianças, os nossos velhos não faltarão mais nada, nós melhoraremos as nossas redes de hospitais, de forma que não faltem mais nenhum hospital, nós vamos melhorar também a questão dos órfãos, das viúvas, vamos dar assistência. Essa tentação pegaria um ser humano normal como nós. Mas interessante, irmãos, o que Jesus faz? A resposta está no 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, o que ele faz? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não queria glória para si. Jesus não queria glória, ele queria glória para Deus. E ele queria nos ensinar. Jesus viu ali, nesse episódio, de quererem proclamar o rei. O que Jesus vê? Ele lembra do deserto, quando Satanás falou: Jesus, se você me adorar, você tem esse mundo todo aí. Jesus imagina que relembra das suas tentações no deserto. Ele sabia que dessa maneira, ele não poderia cumprir a vontade do Pai. Por isso ele evitou a multidão, retirou-se para as campinas de Golã. Para encerrar, eu digo para você aqui nessa noite. Fique atento que eu vou dizer. Olha bem. Assim como Jesus, devemos evitar as tentações daquilo que não provém de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus atendeu a vontade do Pai, atendendo a multidão, multiplicando os pães e os peixes, sim ou não? Sim, ele atendeu a vontade do Pai. Mas Jesus, se ele atendesse o que a multidão havia pedido, foi a multidão que pediu. Para ele ser constituído rei, ele estava fazendo a vontade do Pai, sim ou não? Não estaria. Às vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos entender o que é a vontade de Deus e o que é a vontade humana. Às vezes a gente se vai e desce. Deus fez milagre. Deus curou e eu orei lá e Deus levantou. Agora eu posso receber os títulos, as honras. É nessa hora que nós precisamos fazer o quê? Olha, retirar-se e ir para o monte lá. Sabe por quê? Porque lá no monte, meu amigo, está você sozinho. Você fala: rapaz, eu não sou nada mesmo. A multidão quer te levar para um patamar que nem sempre Deus te colocou. Se nós enxergarmos isso, irmãos, nós vamos ser bem-sucedidos. Ok, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. E o Senhor multiplicou os pães, multiplicou os peixes. O Senhor foi pedagógico, nos ensinou grandes verdades. A verdade de André, que não conseguiu solucionar o problema, de Filipe, que também com as suas finanças, mas a sua sugestão, a sua palavra é a proposta certa e nós precisamos dela, ó Pai. Nós queremos atender a tua vontade e alimentar a multidão, alimentar aqueles que têm fome, alimentar aqueles que têm sede, porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.